Polícia em ação. Está entrando no ar o nosso quadro Polícia em Ação. As ações da polícia em benefício da população. Polícia em ação. E o Polícia em Ação dessa semana começa falando da ABIN paralela. Exatamente, a Polícia Federal investiga o suposto esquema de espionagem. Ela fez isso em uma nova fase desta última operação, que é a Última Milha, que desde o ano passado está investigando justamente possível uso ilegal do sistema da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, para espionar tanto autoridades e desafetos políticos no governo anterior. Vamos observar. Esse esquema que foi deflagrado hoje pela Operação Última Milha, aquele esquema que foi conhecido como ABIN paralela, ou seja, um esquema de monitoramento ilegal usando a Agência Brasileira de Inteligência para descobrir informações contra adversários do ex-presidente Jair Bolsonaro, também informações de pessoas que estavam conduzindo investigações contra aliados do presidente, contra seus familiares. Era um esquema bem organizado, usando funcionários da ABIN para monitorar celulares, computadores, também sistemas de informação e assim conseguir fazer uma rede de desinformação e também de distribuição de fake news, as chamadas notícias falsas. Havia, por exemplo, uma preocupação de desacreditar a urna eletrônica e o sistema eleitoral brasileiro. E com isso, então, trazer aí informações contra ministros da Suprema Corte, por exemplo, que faziam a campanha a favor do sistema eleitoral brasileiro. Essas pessoas que foram monitoradas foram principalmente ministros da Suprema Corte, deputados, autoridades, jornalistas, enfim, dezenas de pessoas que tiveram esse monitoramento ilegal com a participação de agentes da própria ABIN. Nós voltamos daqui a pouco aqui no Repórter Brasil com as informações completas, uma reportagem que traz os detalhes dessa operação que foi executada hoje pela Polícia Federal com a prisão de 5 pessoas. Polícia em ação. Vamos falar agora de acontecimentos internacionais no Polícia em Ação. Está virando moda no mundo todo aí os atentados. Mas é interessante que mesmo após sofrer a tentativa de assassinato, que foi no último sábado, dia 13 de julho, Donald Trump manteve a agenda e está na cidade de Milwaukee, onde ele deve ser confirmado como candidato republicano à presidência dos Estados Unidos até o momento em que estamos aqui gravando esta informação. Vamos observar. Na rede social, Trump já havia dito que não permitiria que um atirador ou potencial assassino forçasse mudanças no cronograma da campanha. Mais cedo, em uma outra postagem, Trump, que costuma ser polêmico e incisivo, pediu união e disse que estava ansioso para falar ao público em Wisconsin nesta semana. Nós não temeremos e, em vez disso, permaneceremos resilientes em nossa fé e desafiando a maldade, escreveu. Trump deve aceitar a nomeação formal do seu partido na Convenção Nacional Republicana com um discurso na próxima quinta-feira, quando termina a convenção. Ontem, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, fez um pronunciamento na Casa Branca sobre o atentado contra o adversário. No discurso, Biden disse que ordenou uma investigação independente sobre o ataque e afirmou que Trump recebeu um reforço na sua segurança e terá todos os recursos para garantir sua proteção. Trump sofreu um atentado no último sábado, quando fazia um comício na cidade de Butler, no estado da Pensilvânia. Enquanto discursava, tiros foram disparados, um deles atingindo de raspão o ex-presidente na orelha direita. Na sequência, ele foi escoltado por seguranças e retirado do palco. Um homem que assistia ao comício morreu e outros 2 ficaram feridos. O atirador foi morto por agentes do serviço secreto.
O FBI identificou o autor do atentado como Thomas Matthew Crooks, um republicano registrado de 20 anos e que já havia feito uma pequena contribuição para um grupo alinhado aos democratas. Segundo a agência federal, ele agiu sozinho e usou um rifle ar comprado legalmente. Este vídeo publicado nas redes sociais mostra o atirador posicionado em um telhado momentos antes do ataque. Já a pessoa morta durante o atentado foi identificada como Corey Comparatori, um bombeiro de 50 anos descrito pela família como um apoiador fervoroso de Trump. Polícia em ação. E vamos agora ao último fato do Polícia em Ação. Ataque a sites do governo. Exatamente, sites de órgãos públicos brasileiros sofrem ataques de hacker. Isso aconteceu nos sites das instituições, tanto públicas, federais, estaduais, municipais de várias partes do país. Esse ataque é um ataque cibernético. Endereços digitais foram substituídos por links que levam ao jogo de azar, conhecido como jogo do tigrinho. Vamos observar. Da agência de comunicação alemã Deutsche Welle, que encontrou ao menos 800 links infectados em sites de municípios de 18 estados, órgãos estaduais e também do governo federal. 11 universidades federais e o Tribunal de Justiça de Minas Gerais também tiveram seus endereços digitais expostos. O usuário que busca no Google termos relacionados ao jogo encontra diversos links oficiais que simulam o endosso do governo ao jogo, enganando assim os usuários a respeito da confiabilidade da plataforma. O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos disse por meio de nota que realiza periodicamente publicações de alertas e recomendações sobre a privacidade e segurança da informação para os serviços da plataforma gov.br. Disse ainda que apoia as instituições públicas na solução das vulnerabilidades. Polícia em ação. E sendo bem breve, esse foi o Polícia em Ação desta semana, que agradece a sua audiência e estará de volta na semana que vem. Até lá! Polícia em ação.